galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é dia daqueles dossiês onde fazemos uma viagem ao passado para tentar compreender melhor o presente e, quem sabe, nos preparar melhor para o futuro. Até onde nós vamos voltar hoje? Bom, creio que voltaremos apenas ao ano passado, mas se eu consigo comentar sobre tudo, eu acho que não vai dar. O quarto tema vai nos levar à década de 70 e a gente vai voltar umas coisinhas a mais. Só que esse caminho é histórico, tem alguns pontos, alguns marcos muito delineados que ficaram martelando na minha cabeça. Inclusive o vídeo de hoje deve ter saído um pouquinho atrasado por causa disso. O vídeo meio que estava pronto e eu tive que mudar porque me veio uma ideia na cabeça. Eu falei, bicho, eu não tinha pensado nisso. E aí quando eu comecei a olhar, eu falei, nossa, como isso daqui faz sentido. E eu tô falando do Lula. Eu estou falando do nocaute que o Lula sofreu. Não são palavras minhas, mas palavras da Globo. A Globo afirmou com todas as letras que o Lula sofreu um nocaute. E aí, nocaute, seja, uma batalha acontecendo. O que é que está acontecendo? E, obviamente, vamos nos debruçar sobre isso em mais um dia muito estranho para quem é de direita no Brasil, onde o dia termina bem para a direita, com boas notícias. E aí a gente vai começar o nosso vídeo comentando sobre o Dilma, os eventos recentes, a sua grande derrota no Congresso, o nocaute que ele tomou segundo a própria Globo. Falar um pouco mais da questão das comprinhas, foi mais motivos de desgaste. E aí o segundo tema tem a ver com o primeiro. Tentar entender o que está acontecendo nesse país. As pessoas têm memória curta, eu não. E eu ainda tenho onde procurar se minha memória falhar. E eu quero mostrar umas coisinhas para vocês, analisar o terceiro tema em relação a isso, e tem umas polêmicas no terceiro tema. O quarto tem total relação com o terceiro e o segundo. Mas eu não acho que vai dar tempo de comentar, porque o vídeo estava montado de uma forma e tem muita coisa para falar nesse segundo tema, falar, analisar, refletir. E o quarto tem uma movimentação por parte aí de um grupo, turma do consórcio, do establishment. E aí eu tenho que trazer as matérias antigas, acho que não vai dar tempo de comentar no vídeo de hoje. E essa introdução ficou tão grande que possivelmente não vai dar mesmo. Mas já fica aí de spoiler possivelmente para amanhã. E vejam só. Ontem comentamos sobre o Lula e toda a sua turma no Congresso, que aprovaram finalmente taxa nos mais pobres. Aí o Felipe Neto ficou gritando na rede social, ficou com cara de trouxa. Lula, com que cara eu fico? Aí ele, para não, né, como posso falar, não despertar os piores sentimentos no coração dos petistas, ele deu um jeito de enfiar Bolsonaro no vídeo, né? A extrema-direita, o PL, etc, e tudo mais. Só que o Felipe Neto esqueceu que em 2024 já temos a ferramenta do fact-check popular lá no Twitter e o Felipe Neto tomou aquela checagem marota. Checagem marota utilizando como fonte oficial o site da Câmara dos Deputados. E o que é que o Felipe Neto fez? Fugiu. Apagou o post. Mas tá ali, ó. É falso dizer que PL e PT se uniram para a aprovação do projeto. Segundo fonte oficial, o PL orientou o voto contrário, com 96% dos deputados do partido votando contra o projeto. Já todos os 51 deputados do PT votaram a favor da taxação. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Que checagem é essa? E o Felipe Neto apagou depois da checagem. A checagem está errada? Eu não sei. O que eu sei é que o Felipe Barros respondeu ao auxiliar de comunicação do Lula, né, na rede social, Felipe Neto. 15 segundinhos. Vamos aqui ouvir o que o Felipe... Na verdade, lê aqui primeiro, né? O Felipe Neto, mais conhecido como bobo da corte de Lula e Janja, me bloqueou porque eu mostrei a ele que a oposição foi contrária ao imposto das compras da Shopee similares. A intimidade palaciana que Felipe Neto demonstra ter, talvez tenha dado a ele uma espécie de imunidade digital, já que suas mentiras nunca são alcançadas pelo seletivo radar do Montanha. Felipe Neto, que fraudava campeonato virtual de xadrez, agora tem um novo hobby, fraudar a verdade dos fatos. Vamos ouvir aqui o Felipe. Então a oposição... Foi? Senhor presidente, a oposição... É registro, não é... Perfeito. Nós queremos registrar que a oposição é contrária ao mover, ao projeto, e, portanto, deixamos consignada a nossa posição contrária ao texto. Presidente, então a oposição... Tá aí. Posição contrária ao texto. Cuida que o filho é teu, Felipe Neto. Cuida que o filho é teu e de Lula.
Esse aqui tá achando que é o Felipe Neto, né? Versão mais pobre. Lázaro Rosa. Não é nem Ramos, é Rosa. Dólar fechou abaixo dos R$ 5, alcançando a menor cotação dos últimos 10 meses. A compra na Shopee vai ficar mais barata. E aí o Lázaro, que não é Ramos, mas é da militância raiz do Lula, tem até site oficial, mas não é gabinete do ódio. Pobre está preocupado com comida e melhor qualidade de vida para sua família. Não está preocupado com produtos supérfluos da AliExpress, Shein e Shopee. Isso é o petismo. Isso é o petismo. Isso é aquele print bom para você mandar para as pessoas que você conhece. Fala aqui, ó. Militante oficial. Com site e tudo. Site e tudo mais. Essa é a turma do Lula. Aí, vou até dar play. Rede Globo. Rede Globo. Mostrando toda a sua isonomia a tratar as pessoas. A Globo aproveitou a situação para propagar todo o seu ódio contra os deputados de direita. E esse vídeo é muito bacana, porque eles estão pontuando que o que Lula está fazendo é uma espécie de vingança. Então, a turma ali não está sendo apenas criticada pela Globo, como vocês vão ver. Eles estão recebendo um atestado de assim, ó, este cara está contra o Lula. Pra mim é um atestado assim de, pô, é como se fosse o Inmetro da política, né? Rapaz, essa pessoa presta. Porque se não prestasse, é coisa, né? Isso eu tô falando do deputado de direita. Não do Lira, nem do Brasão que tá ali embaixo. Vamos dar aqui uma olhada. Arthur Lira com Alexandre Ramagem, diretor da ABIN do governo Bolsonaro, envolvido ali suspeito em atos de espionagem, candidato a prefeito no Rio de Janeiro. Alberto Fraga, que é da bancada da bala, era o melhor amigo do Bolsonaro quando ele era deputado. Bia Kicis, que não dispensa apresentações. Marcel Van Hatten, Silvia Wayampi, que se diz a Índia do Bolsonaro, Sóstenes Cavalcante, que é um dos maiores opositores, e Chiquinho Brasão. Então, aquele Arthur mesmo. Lira... Oi? Aquele mesmo. Aquele mesmo, que está preso. Então, veja, Arthur Lira... Expulso do União Brasil, partido da base, né? Expulso do União Brasil. Tá mal acompanhado, Arthur Lira, hein? Já não estava legal. Já não estava legal essa companhia. E aí, a Juliana Braga, nossa produtora, me despertou uma curiosidade. Seria interessante ver o Rodrigo Pacheco, que pode... E eu adianto, Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco recebeu 33 milhões em emenda. Tá entendendo como são as coisas, né? É assim que o governo Lula trata as pessoas. Se você é de direita, como a Bia Kicis, Marcel, Silvia Wayampi, o Ramad, Beto Fraga, você não tem nada. Nada. O governo não aceita a sua existência. Você não é um deputado como os outros, não aos olhos do Lula e dos seus articuladores. Então, a população que votou em você não será representada. Porque se você tiver algum projeto para determinado grupo que te apoiou, te elegeu, saiba que no governo Lula, não. Governo Lula não, porque o governo Lula, a democracia do Lula com apoio da Globo funciona assim. Lula nega problemas, mas governo sofre novo nocaute no Congresso. Tô achando que eu vou usar esse nocaute, quem sabe, dossiê do exposto nocaute, ou colocar em algum lugar nocaute. Mas você já sabe de onde foi que eu tirei a ideia. Em café recente com jornalistas, Lula tentou negar a crise na articulação política. Tentou, né? Realmente tentou, porque tá claro que tá acontecendo algo. Sinceramente, não acho que a gente tenha problema no Congresso, desconversou. A gente tem as situações que são as coisas normais da política. Parlamentares ameaçavam o Planalto em voz alta, mas o presidente insistiu que tudo estava sob controle. Nós estamos numa situação, eu diria, de muita tranquilidade com o Congresso. Nesta terça, a realidade voltou a se impor. Eu gosto dessa expressão, né? A realidade se impondo. Em sessão conjunta, deputados e senadores impuseram novas derrotas ao governo, derrubaram vetos de Lula e ressuscitaram agrados de Jair Bolsonaro à sua tropa. O Planalto apanhou sem dó. Nossa, a Globo tá diferente, viu? Nossa, como a Globo tá diferente.
Tá diferente. O placar das votações mostra que o Centrão voltou a se unir à oposição bolsonarista para nocautear o governo. Na lona, o Planalto tenta atribuir as derrotas ao crescimento do populismo de direita. Certa parte, sim, né? O Congresso nunca foi tão reacionário, mas isso não explica tanto reveses simultâneos. A surra expôs uma articulação ineficiente que não consegue garantir a fidelidade de partidos da base. Siglas que controlam ministérios valiosos, como o PSD e União Brasil, votaram em massa contra o governo. A farra das emendas impositivas, que reduziu o poder de barganha do executivo, torna a tarefa ainda mais complicada. Aliados de Lula batem a cabeça sobre o que fazer. Alguns cobram uma reforma ministerial já. Outros defendem uma agenda de redução de danos, voltando apenas projetos de consenso. Ninguém sabe o melhor caminho para garantir a chamada governabilidade. Mas negar o problema, como fez o presidente, não parece uma forma de resolvê-lo. Lula, o negacionista. A turma do UOL também se deu o trabalho de tentar entender, mas eu sinto que ninguém na imprensa realmente consegue entender o que está acontecendo, e nós vamos entender. Nós chegaremos lá. O governo tem choque de realidade e não sabe lidar com o Congresso conservador. Calma, segura a onda aí, segura a onda. O que aconteceu? O governo já esperava parte dos reveses na sessão do Congresso que analisou o veto de Lula e Jair Bolsonaro, mas os números expressivos e traições, né, da base acenderam alerta. E eu comentei com vocês ontem. A votação mais expressiva, inclusive, foi muito simbólica. Essas coisas, gente, chamam a atenção. Eu tô falando da emenda de Eduardo Bolsonaro ao orçamento, que veta gastar dinheiro com meu corpo, minhas regras, agenda da diversidade, essas coisinhas ideológicas da esquerda. Para bom entendedor, minha palavra basta. Foram quase 342 votos, que é o número necessário para o impeachment. Vai ter impeachment? Acho muito difícil. É muito difícil. Só que o alerta é o símbolo. Uma votação expressiva começa num projeto de Eduardo Bolsonaro. Sabe? Aquele sobrenome que faz o Lula tremer. Você acha que isso não é simbólico? Isso não machuca? O calcanhar de Aquiles são as pautas de costume, as pautas ideológicas. Articuladores têm argumentado que, diferentemente de pautas econômicas, casos como o da saidinha, cujos vetos de Lula foram derrubados na terça, não são resolvidos na base da conversa ou mesmo no toma lá da cá, especialmente em ano eleitoral. Preocupados, membros do governo lembram que a maioria não é só oposição, mas conservadora. Isso explicaria, por exemplo, parte das traições do partido da base que ocorreram nas últimas votações. Já o veto de Bolsonaro, a criminalização das fake news, incomodou mais o governo. Imagina o Lula. A gestão avaliou como a derrota mais impactante, porque é um assunto caro a Lula. Realmente, Lula é um inquisidor. Lula tá tentando perseguir todo mundo, tomou 1-0. E a comunicação do governo, que atribui às desinformações parte da culpa dos problemas de popularidade. A votação, inclusive, acabou sob gritos de Lula ladrão, seu lugar é na prisão. E pega esse ponto. Problemas de popularidade. Problemas de popularidade. Vamos investigar isso. E agora? O governo já admite há um tempo que a estratégia precisa mudar. Só não sabe como. Aí tem uma ala que quer mais radicalização. Temos que radicalizar. Argumentou que Lula tem um arsenal popular grande e se aumentar os apelos populistas pode influenciar na base desses mesmos deputados. Né? A gente viu aí o 1º de maio. Né? A base popular do Lula. Aliados mais pragmáticos advertem que a radicalização só aumentaria o isolamento do governo. Fala, bicho, tá ruim, vai dar errado. Eu quero que radicalize. Radicaliza, Lula. Vai, pai. Bate no peito, mostra que tu é o bichão. Mostra aí que tu é o Lula do Foro de São Paulo. Mostra aí que tu é amigo do Fidel, do Hugo Chávez, do Maduro. Mostra aí que é o miserável. Eu quero ver se o Lula vai ser um miserável mesmo. Eles dizem, inclusive, que só em casos como o da saidinha, o Lula devia ter cedido, sem um veto, né? Para evitar o constrangimento. A insegurança também aumenta a insatisfação.
Petistas históricos reclamam que, se Lula sempre anuir com os pedidos do Congresso, não faria sentido ter eleito um governo de esquerda. Tá no mato sem cachorro, vai fazer o quê? Se radicaliza, perde espaço. Se não radicaliza, baixa a cabeça, fica claro que é um vassalo da Faria Lima e dos interesses do Centrão. E o que a gente vem acompanhando desde janeiro de 2023? Críticas na esquerda sobre um governo eleito sob o manto do esquerdismo que vem governando de uma forma muito estranha. Muito estranha, vamos falar assim, né? Muito estranha. As aproximações com grupos que no passado eles fingiam combater, tipo o imperialismo norte-americano. E vão sofrendo aí muitas críticas. Essa questão da saidinha tem um ponto. Além do Lula perder, ser uma derrota a menos, imagina o seguinte. Eu acho que grande parte da população brasileira é a favor de acabar com a saidinha. Ou seja, Lula contratou, né, a queda na popularidade, contratou o problema para si, algo desnecessário, que já perdeu popularidade, que o povo falou, pelo amor de Deus, porque o cara tá defendendo saidinha de preso. Já não pega bem. E ainda perdeu. Aí, qual é a história que final que fica? Os bolsonaristas, os aliados de Bolsonaro, mais uma vez peitaram Lula e colocaram pra vontade da sociedade valer. Adianta explicar? Não adianta. Não adianta. E nem tem pra quê, né? Pra quê? Realmente. Que bom que o Lula tá errando e que espero que ele continue errando. Aí, mostrar pra vocês alguns comentários de pessoas fora da bolha da direita sobre o cenário atual e também tem um comentário da turma da direita. Ricardo Capelli. A Tsuka aqui diz, né? O baque foi grande. O bode. É mais fácil culpar a articulação política que reconhecer que o Brasil é conservador nas pautas de costumes comportamentais e de segurança, por exemplo, e progressista na economia. As pautas avançam. Fazemos política no Brasil real, não da Dinamarca. Esse comentário de Tsuka teve um comentário... Alguém da direita, a menina respondeu lá, até respondi pra ela falando, cara, esse cara tá viajando, o Brasil não é progressista na economia e tudo mais, o Brasil sempre foi um país capitalista. Aí até respondi pra ela, eu espero que ela entenda que eu respondi de forma educada, até deixei um abraço no final. Eu falei com ela, eu falei, bicho, a gente tem que sair dessa dicotomia de ou você é capitalista ou você é socialista, os termos não são esses. Gente, não vai ter comunismo. Não vai ter comunismo no Brasil. Não vai acabar o dia. Até na Venezuela tem dinheiro. Até na Venezuela tem dinheiro, segue tendo. O que vai acontecer, o que acontece às vezes no governo autoritário, é o governo tomar algumas empresas, tomar alguns setores, tomar a propriedade privada de alguns, mas a economia vai continuar acontecendo. Vai continuar tendo compra e venda, etc. Tudo mais. Quando se coloca assim, ó, progressista na economia, é o que se chama de globalismo. Vou dar exemplo. Quando a Bolsa de Valores, a B3, fala que, olha, a sua empresa só vai poder estar listada no mercado de capitais se no conselho de sua empresa tiver pelo menos 2 membros de minorias e diversidade. Isso para você é uma política capitalista? Eu acho que não. Isso não é uma política progressista. Quando a CVM começa a cobrar um relatório de ESG sobre as emissões da empresa, isso não é comunismo. Porque a empresa segue acontecendo. Mas é o progressismo na economia. Quando os setores de marketing, de recursos humanos, começam a falar, não, faz aquele crachazinho do arco-íris para você usar um determinado mês, ações afirmativas. É economia progressista. E o Capelli está falando o seguinte, na hora que tiver uma agenda econômica progressista, a gente tem apoio, a gente tem a força do lobby ao nosso lado. Quem foi que patrocinou o show da Madonna? Foram os capitalistas do Itaú, que são progressistas. Então, tentem fugir, tentem não olhar as coisas sempre de forma binária. Olha, reflete, vê o que tá pensando. O mundo tá cada vez mais complexo. Se a gente viver um negócio, ou você é comunista ou você é capitalista, a gente acaba se perdendo nessas nuances. Capitalista, no sentido que as pessoas colocam, é seu Zé que vende pastel na feira. Ele tá preocupado
em ganhar dinheiro e levar o sustento para a família dele. Ele não quer impor agenda nenhuma, ele não quer encher o saco de ninguém, pelo contrário, ele quer agradar o seu cliente, ele quer agradar a galera ao redor, ele quer ter um bom contrato com o seu vendedor, ele não quer saber se a carne tá lá, tem um SG, tem um selo verde, ele não quer saber o seu Zé, só quer ganhar o dinheiro dele. E é desse empresário que eu gosto, que produz, que pensa em novas ideias para conquistar o seu cliente. Isso não tem nada a ver com progressismo na economia. Isso é o capitalismo que a direita chama. Aí veja, Kleber Lourenço. Acompanho esse cara já tem um tempo. Já usei material dele no passado. Esse cara, principalmente quando eu pensei bastante anos atrás, que a gente falava bastante do seu Sérgio Moro, recuperando o que Moro fez. Ele já escreveu em portais do consórcio, Congresso em Foco do UOL, não lembro qual foi o outro também, mas do consórcio que ele escreveu. Também já escreveu em veículos da esquerda, tipo, acho que ele escreveu na Fórum, foi no DCM, acho que foi na Fórum, tava no Cafezinho, e agora bem que tá desempregado. E é um cara que tem fonte lá dentro, já postou alguma coisa assim de antemão, algumas tretas, inclusive, que rolaram no passado. E olha o que ele tá comentando. Pessoa que tem fontes dentro do petismo. Ao que tudo indica, Lula não vai mover uma palha nas lideranças do Congresso Nacional ou nos ministérios. Ou seja, não vai ter reforma. No lugar, voltamos com as 72 horas da esquerda. Aquele papo batido de que agora Lula irá se envolver diretamente na articulação. Um messianismo dito desde o ano passado. Esse é o clima de um lulista que escreve em portais lulistas com fontes lulistas. O governo acabou. Acabou. Esqueci de botar um print aqui, vou ter que dar pausa e buscar. Mas calma. É o melhor do dia, até comentei no vídeo ontem. O PT virou o partido do corporativismo, dos juros mais altos do mundo, do arcabouço fiscal, do reajuste zero para professor e do quinquênio do judiciário, do imposto da Shopee, paraíso fiscal dos ricos. O T do nome não é mais dos trabalhadores, mas de traidores. O fim está próximo. E sobre essa questão de professor, Kleber deu claro. Votei no Lula. Ele aceita críticas, mas os apoiadores radicais dele, os ditos sou vermelho, não aceitam a crítica sequer. Igualzinho um bolsominion. Igualzinho, tudo farinha do mesmo saco do extremismo. Lula está assim dando as costas a nós servidores das universidades. É uma postagem vindo da direita. Não acho que o Carlos tenha para que mentir. No Rio de Janeiro, é consenso entre os vereadores da base do atual prefeito ligar suas imagens a Lula deixam os eleitores, principalmente os mais humildes, extremamente irritados. Essa informação você não verá na Globo, que está extremamente chateada com o Congresso frente às últimas derrotas do PT. E eu vou dar pausa porque a melhor do dia foi da CNN. Prontinho. E a melhor do dia foi essa daqui. Clarissa Oliveira, anti-bolsonarista dodói. Você abriu o Atlas de janeiro de 23, tá ela lá se orgulhando de ter sido bloqueada por Bolsonaro no Twitter. Ala do PT defende que Lula trabalhe em construção de sucessor já para 2026. Todo mundo sabe como Lula é egocêntrico e finalizar sua carreira com a derrota, eu acho que é algo que Lula não está preparado. Agora, olha isso aqui, ó. Olha os fatores. Persistência de um cenário difícil na economia, somada à queda da popularidade do governo, obstáculos, como a tragédia no sul do país, torna cada vez mais plausível a ideia de uma eleição sem o Lula em 2026. A avaliação é feita de forma muito discreta por alguns líderes petistas para quem Lula pode optar por encerrar sua carreira a correr o risco da derrota nas urnas. Essa ala do partido passou a defender em conversas reservadas que Lula trabalhe de maneira mais explícita a construção de um sucessor. Essa ideia vem ganhando as rodas mais alinhadas na legenda ao mito da fazenda Haddad, tido como principal alternativa para a cadeira. Segundo o alto petista ouvido pelo blog, não se trata de lançar Haddad ou qualquer outro nome antes da hora, mas já começar a trabalhar sobre isso. Quando diz que a persistência de um cenário difícil, gente, não tem persistência, a economia só piora e vai continuar piorando até 2026. Lula quebrou o Brasil, como a Dilma quebrou o Brasil.
É o governo Dilma III. É o governo Dilma III. E aí, pra gente realmente entender por que as coisas estão como estão, a gente tem que fazer aquela pequena viagem ao passado. Mas não é tão longe no tempo, como eu falei. E eu quero voltar em setembro. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Falar um pouco de abril e já falar um pouco também de março, né? Que estamos, em março, não, de maio, que estamos aqui agora. Tava me questionando alguns pontos. E tem um que eu sempre falo para vocês que para mim foi o primeiro grande marco na virada de chave da relação do Lula com o consórcio, com os setores no Brasil. Eu sempre falava que foi em outubro, mas não foi outubro, foi setembro. Me atrapalhei por um mês na data. Foi em setembro de 2023. Eu quero relembrar as coisinhas para vocês, bem poucas, que aconteceram ao longo desses meses. Para vocês verem com seus próprios olhos e tirarem suas conclusões, ver se concordam comigo ou não. Foi em setembro de 2023 que tivemos o caso da Lava Jato. Lula e a Lava Jato. Essa imagem aqui que a gente usou lá no Atlas, né? A Mari escolheu essa imagem. Que foi esse caso? Aqui começa a reversão do quadro de alguns dos réus, de alguns dos presos, de algumas das empresas da Lava Jato. Aqui começa a primeira grande decisão, o primeiro grande revés que veio a partir da canetada do ministro Dias Toffoli, que o Lula matou no peito, celebrou como vitória, junto a todos os petistas e a turma de esquerda na rede social. Isso, na época, pegou muito mal. Muito mal. Quem tem o Atlas, quem é assinante, lê esse capítulo inteiro. Começa na 202. E você vai ver, na subdivisão, tem um subtema dentro dele só para mostrar o desagrado, né? Como, realmente, o consórcio ficou chateado com o ocorrido. Quando você vai para o mês de outubro, é quando começou o conflito no Oriente. Não precisa nem falar, né? O que é que o Lula comentou sobre a questão do Oriente. As falas do Lula sobre o que está acontecendo no Oriente, que não ficaram resumidas ao mês de outubro. O Lula deu uma escaladinha, né, ao longo do tempo aí, e eu acho que pegou muito mal, mas muito mal mesmo, não só nacionalmente, como internacionalmente. Tá comentando aí, né? Eu até coloquei a imagem porque a capa é impactante. A capa desse Atlas de outubro tá muito impactante. Me autocensurei. Em outubro, teve outro evento importante. Não que gerou uma comoção popular, porque a questão da Lava Jato acaba por gerar uma comoção popular, mas isso daqui gerou uma comoção muito grande dentro do tal mercado. A turma da Faria Lima. Foi em 27 de outubro de 2023 que Lula deu, não um tiro no pé, não, uma bazucada no pé. Foi quando ele pegou o microfone para falar, o déficit, né? Dificilmente ele vai ter a meta zero no ano que vem. Aqui o Lula implodiu o seu próprio arcabouço fiscal. Foi um caos isso daqui em outubro. Foi um caos. Notícias, editoriais, críticas diversas. O Lula começou a desatar muito. Quando você vai para novembro, é que eu estou pegando coisas de repercussão nacional. Quando você vai para novembro, o clima já estava meio complicado. Estava começando a sair algumas pesquisas internas mostrando que a percepção da população em torno do Lula, e isso daqui vem na rebarba do que ele falou sobre o Oriente, falando, pô, vai parar de viajar, vai tentar fazer isso, vai tentar ficar um pouco mais no Brasil, porque tava feia a coisa. Tanto você vê, ó, live de Lula, fará pausa, terá formato reavaliado. Não é só a viagem, né? Em 10 meses, Lula visitou mais países do que estados. Após impressão negativa, Lula vai reduzir o número de viagens ao exterior. Live flopando, imagem cada vez mais, né, estilhaçada. Em novembro, pela primeira vez, aqui foi a primeira vez, um cenário que vem se intensificando. A pesquisa da Atlas Intel apontava, e é um instituto alinhado ao lulismo, pela primeira vez desde o início do mandato,
A avaliação negativa do governo supera a avaliação positiva. Isso vem na esteira do que está acontecendo, nas farras do Lula internacionais. Mas, segurança pública, saúde, entrega abaixo das expectativas. Só que o mês de novembro teve outro evento de comoção nacional, principalmente no âmbito da segurança pública, que é uma coisa que está impactando cada vez mais a vida do brasileiro, e tem um capítulo dedicado a isso. O episódio da Dama do Tráfico. Lembra disso? O Lula apanhou. Nossa Senhora! Pegou muito mal, né? Muito mal. E esse daqui teve um outro elemento que eu acho que serviu como um catalisador para o consórcio começar a desembarcar. E olhando para trás agora, quando eu vi esse índice, eu falei, pô, porque eu sempre falo para vocês, eu falei ontem, eu falei, pô, a Folha já tá mais assim, né? A Veja também, o Estadão já desembarcou. A Globo que ainda tá daquele jeito. Mas eu cravei o Estadão que tá mais diferente. E olha o índice. Passeando na injustiça, direitos para os humanos, questionamentos e críticas, outros desdobramentos, o consórcio amigo retaliando o Estadão. O PT foi com tudo para cima do Estadão, a ponto da Gleisi Hoffmann falar na possibilidade de caçar a concessão da Rádio Eldorado, que é do Estadão. Será que isso aqui contribuiu para o clima entre o governo e o consórcio começar a deteriorar? Sim, ou com certeza? Estamos em novembro. Passando para dezembro, tivemos alguns outros eventos. O governo Lula recebe alerta de possível tsunami político. Olha como esta notícia envelheceu bem. Olha o subtítulo. O Planalto foi avisado que, se não empenhar as verbas prometidas ao longo do ano a parlamentares até o dia 18 de dezembro, verá o caos. Seria um prenúncio do caos? A Veja comentava que o governo Lula recebeu um alerta de tsunami político. Se não empenhar as verbas prometidas ao longo do ano, parlamentares até 18 de dezembro, verá o caos. Segundo o texto, em termos objetivos, isso resultaria no comprometimento efetivo dos vetos de Lula, das votações sobre reforma tributária, da MP, das subvenções e do orçamento para 2024. Cada um operava com as ferramentas disponíveis e, neste caso, o Congresso sabia como exercer pressão. Vamos ler o terceiro parágrafo de novo? Segundo o texto, em termos objetivos, isso resultaria no comprometimento efetivo dos vetos. Dos vetos. Dos vetos. O que é que foi derrubado? Os vetos. E o que é que foi mantido de Bolsonaro? Os vetos. A derrota que Eduardo Bolsonaro causou foi no âmbito do quê? Orçamento. Para entender o que se passa, é só olhar para o passado. Mas quem registrou a história? Quem registrou a história do Brasil, me perdoa. Sou o Atlas brasileiro. Quem escreveu foi minha mãe. Esse capítulo aqui está em Carreta Furacão. Mas não para por aí. Se popularidade de Lula cair, esse Congresso engole a gente. A popularidade de Lula caiu ou não? Caiu ou não caiu? Aqui ainda está em dezembro. Ainda. Vocês vão entender por quê. Vocês vão entender por quê. Mas enfim, só é possível queda de popularidade. Gleisi citava neste sábado, ela alegou que o Congresso poderia incluir caso a aprovação de Lula caia e fez referência à gestão de Dilma, que sofreu impeachment em 2016. Será que o medo começou a fazer parte das preocupações do partido de Lula? E aí, a aprovação do governo Lula cai de 52 para 46 em um ano. Dezembro ainda estava, mas ainda estava mais aprovação que desaprovação do governo. Ainda estava assim, já estava chegando lá. Em dezembro, teve outro desdobramento que aí o Lula perde um apoio importante, que é o apoio dos poderosos. Proposta do governo para mudar arcabouço e orçamento acendem luz amarela. Era um prenúncio do que iria acontecer, que era mudança nas metas de 2025 e 2026. Falando que o Brasil quebrou. O Brasil quebrou. Isso daqui tudo repercutiu internacionalmente. Armínio Fraga, faz falta uma estratégia. O que segura o apoio do mercado financeiro Haddad?
A insatisfação da fazenda de Haddad com o setor bancário. Só para essas manchetes já dá para sentir como é que estava o clima em dezembro. Aí chegamos em janeiro. Em janeiro, o que é que estava ali falando? Ó, se a popularidade do Lula cair, vai ficar ruim. Em janeiro a gente teve um evento nacional que eu acho que trouxe um bom desgaste aí para a turma do PT. Ok? Começou no final de dezembro, na verdade. 31 de dezembro. Começou de 30 de dezembro, o caso. E tomou o mês de janeiro. Essa imagem que fez foi a Mariana, viu? Então, a culpa é dela aí que botou essa imagem aí. Esse caso aí impactou a imagem do governo nacionalmente. Em fevereiro, fuga inédita leva Lewandowski à crise em só 13 dias no governo. Teve ou não teve repercussão nacional nesse caso? A fuga de Mossoró. Segurança pública. Um fato que qualquer pessoa entende. Isso aqui não é arcabouço fiscal que o cidadão comum, que não acompanha a política. O que é isso, doutor? Beleza. Isso daqui o cara entende. Fala, rapaz, Lula. Tivemos outro fator importantíssimo, que as pessoas às vezes não levam em consideração e acham que, um carnaval. Tivemos o gigantesco ato do dia 25. Esse ato, diferente dos outros, o ato que Bolsonaro convocou, ele já começou a ganhar uma atenção da imprensa dias antes. A imprensa não mentiu, como de costume, e muitos jornalistas que não são de direita do consórcio falaram que pessoas que não eram bolsonaristas também iriam participar porque não estavam aguentando mais o que se passava no Brasil. Citavam as decisões no âmbito da Lava Jato, que começaram em setembro. Citaram questões ligadas à censura, perseguições, e esse ato lotou a Avenida Paulista de uma forma sem igual. Que a imprensa teve que falar que, no mínimo, faz Brasília repensar no que está acontecendo. E nos últimos dias, quantos líderes políticos inclusive foram procurar Bolsonaro? Pedir a bênção. Esse Jair, hein? Escreve certo, às vezes até por linhas tortas. Tem uma notícia ainda sobre ele. Essa acho que a gente vai chegar lá. Chegando em março, e aqui foi outra grande virada. Foi quando saíram diversas pesquisas que mostraram assim um derretimento sem precedentes do governo. Esse mês foi aquele game changing. Fala assim, cara, acabou. Aqui foi quando começou, inclusive, você vê várias pessoas falar que o governo acabou. Pessoas batendo, mas falar, governo acabou. Todos os jornais publicando editoriais, falando, cara, o que está acontecendo? O enigma. Lula parece mais empenhado no momento em falar para os seus, especialmente quando escolhe Maduro para seu protegido, Israel para seu inimigo preferencial, sem tomar cuidado com as consequências. Editorial da Folha. Lula não se ajuda em momento difícil, com derrotas no Congresso e queda de popularidade. Petista dá declarações desastradas e pouco apresenta em planos. Pesquisa reflete a mediocridade de Lula. Embora o Brasil colecione números razoáveis na economia, cresce entre os brasileiros a sensação que o governo entrega pouco, enquanto Lula se esmera em aprofundar as divisões do país. Olha a capa da Veja do mês de março. De uma da semana de março. Dentro da bolha. A mesma Veja que começou a falar da direita, né? Um dia desses. Depois tiveram mais editoriais, porque diante da exposição assim do fracasso do governo Lula pegou o microfone junto com os seus ministros para falar que não, o governo vai bem. É um problema só de comunicação. Não, o problema é comunicação. A gente tá vendo tudo bem fazer. O problema é comunicação. Fake news, internet. Aí ninguém tancou, nem a Globo. O problema do governo não está na comunicação. Lula deveria cuidar da epidemia de dengue, crise de segurança pública e paralisia na educação. Folha de São Paulo. Lula precisa de feitos, não de comunicação. Datafolha mostra que se esvaiu o saldo entre aprovação e reprovação do petista. Estadão, ansiedade de Lula.
É mau sinal quando o adversário, a comunicação e as pesquisas de opinião pública, né, ditam os rumos do governo e do presidente e servem de desculpa para justificar a própria mediocridade. Em março, em contraponto a Bolsonaro, a esquerda tentou encher as ruas. E foi aquele fracasso, o ato do fracasso, que foi motivo de análise por parte da imprensa, que só não foi mais repercutido ainda do que os atos de 1º de maio, que o Lula pediu voto por Boulos, que não deu 2.000 pessoas, foi aquela confusão toda. Em maio agora, e segue acontecendo, vai ser um problema que o Brasil vai ter que lidar durante anos, tivemos a tragédia do Rio Grande do Sul. Você acha que a tragédia do Rio Grande do Sul trouxe ou não trouxe um desgaste absurdo e seguirá causando um desgaste à imagem de Lula e do governo federal? Com tudo que o Lula fez. Esse está na fresco da mente, para nem explicar o que está acontecendo. Mas eu pulei um mês, né? Com o mês de abril. Em março, antes de falar de abril, ainda teve a visita do Macron, que só trouxe saldo negativo, né? Vítima de piada, vítima de meme. Brigas, na época, dentro da própria esquerda, acusando o Lula de ser um vassalo, ser um entreguista. Teve o Blinken também, que veio ao Brasil. O diretor da CIA, que também veio ao Brasil. Tá ruim, né? Tá ruim. Tá ruim. E aí a gente chega em abril. O Atlas não tá pronto, bonito, né? Mas tá 94,24% inscrito. Na minha atualização de hoje, depois que eu revisei 3 textos que me mandaram. Mas tivemos uma intensificação na crise da saúde, o mês de abril marcado aí pela questão da dengue. Tem um capítulo ali específico para falar sobre o governo que acabou. Você já deve imaginar o tipo de notícia que tem ali. Segundo o subtema do capítulo de economia, o cabum fiscal, né? Que aí realmente chutaram as metas lá para cima, acabou, deu tudo errado, né? Tudo errado mesmo, não tem nem o que falar. Aí tem a questão do autoritarismo da galera, né? Que o pessoal fez ao longo aí do mês de abril contra a direita, mas não vou entrar nesse tempo. E no mês de abril, tem outro ponto que foi a questão do Elon Musk. Vocês acham que isso não trouxe também um desgaste pro governo Lula? Não tem nem o que falar, né? O desgaste foi generalizado. Acho que 2 dos maiores capítulos do caso Elon Musk são as críticas do consórcio. Acho que botar assim, consórcio contra a censura. Ali azul. Consórcio contra a censura. E o renascimento do Ombudsman. Mas são dos 2 maiores. A quantidade de críticas por parte da imprensa ao que está acontecendo. E aí, para tentar dividir essa questão do Elon Musk, eu direto estava querendo comentar e hoje veio a calhar. Botei como tudo começou, explicando como se deu a questão do Twitter Files. E aí, quando Elon Musk entra em campo, começa o segundo subtema. Puxou o pino, que faz cabum. Aí tem isso daí, basicamente o primeiro dia, e depois reações parte 1. As primeiras reações, os primeiros comentários do Elon Musk no Twitter. Depois, seguiu subindo o tom, as reações em relação a isso. Aí depois vem a terceira parte, que sai de acusações, fala no Twitter para os documentos que foram revelados nos Estados Unidos, algumas repercussões da Elon Musk, deputado de direita, reações do establishment brasileiro. Aí tiveram algumas coisas que aconteceram ao longo dos dias, mas eu acho que fazia mais lógica colocar eles juntos do que colocar ao longo das reações. E aí tá ali. Cadê a Elon Musk? Toda a parte que envolve movimentações policiais, jurídicas, inquisitórias contra Elon Musk, Twitter, aquela questão lá de poder prender os funcionários. Aí depois, Elon contra Focas Zongueiros, Felipe Neto no pra cima, a questão dos zongueiros, NetLab, perseguição, a zonga que a gente comentou na época, o processo é movido pela Educafro de 1 bilhão, consórcio amigo, o que a Globo tentou fazer para passar aquele pano, não deu muito certo, tem alguns outros jornais de esquerda. A orquestração internacional, entre aspas, né, as acusações da esquerda de falar, existe uma orquestração internacional da direita, com o Lama, pipipi, e depois o capítulo falando da verdadeira orquestração, onde aí sai mostrando em documentos e não do boca a boca o que está acontecendo no Brasil e no mundo, com amplo apoio do Partido Democrata, do Biden, junto com Lula e outras figuras como Macron. Aí vem um consórcio contra a censura, o renascimento do Ombudsman, que é muito similar, só que esse são os editoriais que foram publicados,
né? E um texto muito bacana do Poder 360, onde ele analisa os editoriais, fiscalizando os seus colegas, algo que falta na imprensa. O quase fim do das fake news, que a turma tentou emplacar, acabou, mas sem acabar. OAB, mais reflexões. Aqui você não vai ter várias opiniões críticas, mas não por parte de jornalista, vai ser mais pessoas da rede social, algumas pessoas que muitas vezes não estão na bolha da direita. E o adeus do Coríbico. Isso daí deve dar umas 200 páginas, só disso daí para comentar. Tá quase todo escrito. Falta o adeus do Coríbico e o quase fim do pé das fake news. E acabou o Atlas. Os últimos 2 temas que tá faltando. Aí tá tudo pronto. Vai ter lá, né? Direita. Ah! No mês de abril teve voto de Bolsonaro em Copacabana. Mais uma demonstração de força. Um ato que foi 15 vezes maior do que o 1º de maio do Lula. E 30 vezes maior do que o ato da USP, né? Então, pegou muito mal. E esse mês foi muito proveitoso para Bolsonaro. O mês que Bolsonaro rodou o Brasil antes de ficar doente. Talvez seja até por isso, né? Rodou o Brasil. Tem um capítulo que é Força de Bolsonaro ao redor do Brasil. Aquelas coisas que vai trazendo em vídeo, um dia outro. Mas quando você acumula, você fala, meu Deus, o cara rodou o Brasil inteiro. De norte a sul. Então, para entender, às vezes, o governo Lula, quando você olha pro passado, você vai pontuando assim algumas coisas, você vai criando a linha, você fala, rapaz, não tem como dar certo. O governo acabou. Acabou. E é um negócio assim que, se a turma organizar o meio de campo e tentar preencher algumas lacunas que ainda faltam na direita, a gente deslancha. Deslancha. O cenário diante de nós é muito otimista. Aí, vejam só. Antes de voltar ao Brasil, só passar rapidinho pelos Estados Unidos, porque eu acho que isso aqui tem a ver com o Brasil. A turma segue perseguindo Bolsonaro. E a perseguição contra Bolsonaro mostra ineficaz, porque as pessoas seguem apoiando Bolsonaro. Ontem o Trump foi condenado. Olha a felicidade da Globo News. Todo mundo dando risada. Vamos pro mundo real? Mundo real. O site de doações da campanha de Trump caiu na quinta-feira. Um problema técnico que sua campanha atribuiu ao número de pessoas que tentaram doar logo após o veredito de culpa. Não teve algo similar quando foram para cima de Bolsonaro com aquelas multas descabidas e a população resolveu doar para Bolsonaro? Não caiu porque foi o Pix, né? Mas foi 17 milhões. Vai acontecer a mesma coisa, está acontecendo a mesma coisa no Brasil. Quanto mais você perseguir Bolsonaro, maior Bolsonaro vai ficar. E para falar sobre isso, na esteira do que a gente comentou, as demonstrações de força de Bolsonaro, as demonstrações de fraqueza do Lula, Elmar Nascimento se reúne com Bolsonaro em busca de apoio na sucessão de Lira. Mas como assim? Bolsonaro não é presidente. Bolsonaro não é deputado. Bolsonaro não é presidente do PL. Mas por que precisa encontrar com Bolsonaro? Eu pensei que Bolsonaro estava acabado. Porque foi isso que a imprensa me disse, a carreira de Bolsonaro acabou, não presta mais pra nada, ele vai desaparecer da história. E o sucessor, o cara que quer ser sucessor do Lira está indo buscar Bolsonaro. Quer dizer que então, o Bolsonaro tem força a ponto de conseguir influenciar o futuro da Câmara dos Deputados? Não é possível isso. A imprensa mentiu pra gente. O deputado federal Elmar Nascimento se reuniu na semana passada em Brasília com o ex-presidente Jair Bolsonaro em busca de apoio na sucessão do Lira. Segundo relatos de interlocutores dos dois políticos, não foi firmado um acordo sobre eventual apoio. Como Jair, se perguntar ao Jair sobre isso, ele vai falar: estamos namorando, estamos naquele período de paquera, só estamos assim, ainda não noivamos. É o jeito de Bolsonaro falando, muito risado. Mas enquanto entre eles há uma sinalização de que isso pode ser construído até a eleição da mesa diretora, que ocorrerá em fevereiro de 2025. Aí você fala, pô, realmente, né? O PL tem um PL raiz, mas é 20 deputados. O grosso do PL, o setentão que faz, né, a diferença na hora de votar, é os bolsominion, que segue Bolsonaro. Seria bom pro Lula se a força de Bolsonaro se resumisse a 70 deputados bolsonaristas do PL. Quem diz isso não sou eu. Essa reunião ocorre no momento em que Lula
tem enfrentado desgaste de popularidade e sofrido derrotas no Congresso. Deputados que se apresentam como pré-candidatos e buscam se viabilizar na eleição cortejam o apoio do PL, já que o partido tem a maior bancada na Câmara, com 95 deputados. Além disso, uma sinalização de Bolsonaro também poderia agregar apoio de parlamentares bolsonaristas de outras bancadas de direita e da centro-direita. Ou seja, o apoio de Bolsonaro representa muito mais do que 70 votos na turma do PL. Sem mandato, inimigo número 1 do establishment, sabotado pelo Biden, pela CIA, toda uma orquestração internacional contra esse cara. Só tem o povo. Não tem um grupo de imprensa da dita grande mídia que apoia o cara, ou suporte ele, não queira destruí-lo. E tá aí. Tá aí, né, velho? A realidade é dura. No mesmo assunto, olhando do outro lado, Marquinhos Censura. Ó, Marquinhos Censura. Ação de Marquinhos Censura, conhecido também como Marcos Pereira, foi o nome que a mãe deu pra ele quando nasceu. Contra a transferência de Lula, a Tremembé vira trunfo na Câmara. Pronto. O cara quer ganhar o apoio do PT, da esquerda, se eleger para dentro da Câmara dos Deputados, baseado na ideia que Marquinhos Censura, em 2019, ele pressionou o Supremo para o Lula não ser transferido para a penitenciária de Tremembé. Vai tá vendo? Vote em mim, porque em 2019 eu tava do lado do Lula. O Lula nem pra cadeia. Rapaz, Marquinhos Censura é a lenda. Segundo petistas, o caráter superpartidário do grupo que tinha Marquinhos Censura como um dos líderes deu força à mobilização. O Supremo derrubou a decisão da juíza Carolina Lebus após sequência de audiências com parlamentares. Em uma delas, Marquinhos Censura afirmou ao ministro Dias Toffoli que a decisão pela transferência do petista era ilegal. Ainda que não vá determinar a estratégia do PT na Câmara, o episódio é apontado como o marco positivo na relação com Marquinhos Censura. Parlamentares próximos a Lula afirmam que ele mesmo costuma destacar a participação do líder dos republicanos em um momento que o PT estava enfraquecido. Partido Republicanos. E vocês também perceberam que nesse momento de enfraquecimento do Lula, né, uma desidratação acentuada, a terceira via e a direita sensata, que é a mesma coisa, no final do dia, acharam por bem botar a cabecinha pra fora. E olha onde está a direita sensata. Olha onde está. No colo de Marquinhos Censura. Presidência de Federação PP Republicanos deve ser dividida entre partidos. A Federação de PP Republicanos, que deve ser anunciada logo após as eleições municipais, terá comando dividido entre Ciro Nogueira e Marquinhos Censura. Todos os atos da federação têm de ser assinados pelos partidos que integram, então na prática essa parceria no comando já acontece. Ele e Marquinhos Censura serão co-presidentes da nova estrutura, um formato inédito. Veja só, a direita sensata forma. Vai ser a maior bancada da Câmara, 109 deputados, se eu não estou enganado. Tá vendo aí a grande aliança? A grande aliança. Ciro Nogueira está preocupado com a possibilidade do Lira entrar para o governo como ministro, após acabar o mandato. O que faria com que ficasse difícil colar a imagem do PP na direita. O plano dessa galera, no mínimo, é colocar o vice. Controlar, sabotar, tutelar qualquer possível governo de direita. No mínimo. Se não, ter o presidente pelo grupo deles, né? E aí tinha um assunto que eu não comentei ontem, e tá depois disso daqui, mas hoje vai dar pra gente comentar. E o Graziano falou o seguinte: a hipótese Caiado. Esse texto, quem escreveu foi ele. Olha a imagem que Chiquinho, o tio do MBL, resolveu escolher. Grande Caiado, num evento, e tá ali atrás dele Grupo Esfera e BTG.
Gostei dessa imagem. Muito simbólica. É cedo ainda, mas surge uma força para 2026. Caiado consertou as finanças de Goiás, promoveu a educação e inclusão social, enfrenta a bandidagem com rigor, médico, é pecuarista, mas não é gado. Fará um bem enorme à democracia. Com a campanha negativa como essa, eu cada vez mais não suporto o Caiado, né? Cada vez mais. Cada vez mais. Aí vejam só. Para bom entendedor, meia palavra basta. Mas aqui eu acho que tem muito mais do que meia palavra. Tiveram alguns eventos aí, inclusive ganharam notícia na imprensa. Eu não vou trazer a notícia da imprensa, porque eu não vou dividir a direita. Daqui eu acho que já divide o suficiente. Eduardo Bolsonaro postou no Twitter. E se eu bem conheço a jornalista que postou a nota, eu não acho que ela segue Eduardo e Carlos Bolsonaro para ela publicar o que ela publicou. Eu acho que tem pessoas, eu acho que existe um movimento de bastidor acontecendo e que a turma percebe, né? E aí a imprensa também está percebendo. Existe uma tensão no ar. Eduardo Bolsonaro postou essa foto perguntando: se a eleição fosse hoje, em quem você votaria? 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Todos são Bolsonaro. Tem até um comentário da Michelle Bolsonaro: estou na dúvida entre o primeiro e o 5. O que você acha? Tá mais ou menos, né? No 5 ali, cabelo meio despenteado, meio assim, ator de Hollywood. Mas vamos lá. Vamos dar um zoom, né? Do que Eduardo escreveu. 2 anos antes da eleição, o descondenado estava preso e inelegível. Enquanto houver a possibilidade de reverter a inelegibilidade de Jair Messias Bolsonaro, ele é o meu pré-candidato. E, olha agora, não farei enquete desnecessária, fora de tempo, pois ela só se presta a minar essa possibilidade. Eu comentei com vocês, levantei esse questionamento, falando: gente, qual a necessidade de fazer uma pesquisa da Paraná Pesquisas agora? Pra quê? Pra quê? Tá mais de 2 anos da eleição, não tem pra quê, sabe? Nada. E você gasta dinheiro pra fazer algo assim. E olha qual é o grupo financeiro que tem uma participação na revista Veja. Olha aí qual o grupo financeiro, tem 3 letras. Olha qual é. Vê se esse grupo financeiro tem proximidade com o Ciro Nogueira. Vê se Ciro Nogueira idolatra o dono desse grupo, que tem a Veja. E veja a Veja com seus olhos. Tudo muito estranho. Por que quando você solta uma pesquisa dessa, você começa a colocar nomes e você começa a popularizar nomes? Porque você começa a falar pro Brasil que esses nomes são os nomes de Bolsonaro. Mas Bolsonaro nunca chancelou nenhum desses nomes. Então tem interesses na hora de você soltar essas pesquisas, né? Parece que tem exatamente minar essa possibilidade. Que, aliás, vendo quem tem feito estas enquetes, só faz aumentar minha esperança, pois é sinal de que querem realmente enterrar a possibilidade de sua candidatura. Não parar, não precipitar, não retroceder. E na pior das hipóteses, eu voto que Bolsonaro indicar. E vocês? Se para bom entendedor minha palavra basta, ele tá mais de minha palavra, aí depois vê o Carlos. Falou muito sem falar nada. Qualquer movimento que exclua a possibilidade de Jair Bolsonaro de concorrer à futura disputa eleitoral usando sua imagem do presidente e não for desmentido por nenhum suposto beneficiário, desconfie. Desconfie. Pois fica claro que o único interesse deste é alavancamento pessoal e não de um movimento realista, mas oportunista. E eu repito, qualquer um. E quem se exime de negar a realidade está agindo de má fé, pois o movimento somente tem intenção de visivelmente enfraquecer o capitão. Bem claro o que está acontecendo. Quando saem essas pesquisas, obviamente alguns nomes são catapultados, isso, aquilo, outro. Tem gente que finge que nem tá vendo a pesquisa, tem gente que nem sabia que o meu nome estava lá. Desconfie.
desconfio que tá estranho. Vem saindo aí nos últimos meses, não é na última semana, não, nos últimos meses, algumas coisas que se eu pudesse dar um conselho não achem que tudo que sai na imprensa é mentira. Por muitas vezes já teve isso daí, né? De falar, não vai acontecer, etc, tudo mais. Eu até exemplo, na saída do Moro. Tiveram alguns comentários, falaram, Moro vai sair. Mentira, Moro saiu. Então, é isso, pô. Tem pra quê? Tem pra que brigar nada. Todo mundo aí tem espaço, espera a vez. Espera a vez, entra na fila. Calma, tem uma galera que tá muito apressada. Tem muito apressada, saiu o caminho natural da coisa. Chegou agora, já tá querendo aproveitar. Quer aproveitar do momento que o cara tá inelegível, parece que é proposital. Parece que o grande plano era tornar o cara inelegível, né? Como o Estadão diz, metade do problema já foi resolvido. Bolsonaro tá inelegível. A outra metade acabou. Já tá falando do Haddad. O grande neoliberal. Um economista progressista. Esse último tema, ele complementa muito isso para falar um pouco da terceira via, mas nem da direita sensata. Terceira via establishment. O Estadão publicou um editorial que tem que ler na luz de uma coisa anterior e tem umas coisinhas antigas. A gente tem que voltar alguns textos do acervo do Estadão. O Estadão não disponibiliza o seu próprio texto na Biblioteca Nacional. Ele tem o seu acervo próprio, como é a Globo. E eu fui lá cavucar no acervo do Estadão pra vocês entenderem alguns movimentos. Mas isso a gente comenta amanhã. A gente comenta amanhã sobre essa questão, que é um capítulo a mais. Mas tá aí. Nossa breve análise do desgoverno, que fracassou, que deu errado. E acho que, como vocês podem ver, tem algumas áreas que acho que estão causando muito desgaste pro governo Lula, que eu acho que se as nossas lideranças políticas, os nossos políticos como um todo, conseguissem apresentar discursos, propostas, projetos, coisas palatáveis, que a população se visse representada, eu acho que a gente tinha muito a ganhar. Muito a ganhar. Eu não tenho essas soluções. Eu não sou político. Tô aqui pra narrar a história, mostrar o que tá acontecendo, mostrar meus pontos de vista. Não sou político, não quero ser. Eu acho que eu faço mais ou menos o que eu me proponho a fazer. Eu cobro porque, cara, se você colocou seu nome na urna, então eu tenho que te cobrar por melhoria, né? Vamos lá. Tá ganhando bem, irmão. Tá ganhando bem, tá cheio de assessor. Se eu tivesse ganhando bem cheio de assessor, eleito pelo pouco mandato, aí vocês podiam me cobrar. Então, vamos trabalhar, que o cenário é muito otimista. Vou mandar lá no Telegram o vídeo da Globo, lá do Otávio Guedes atacando o Bia Kicis, o turma da direita. O vídeo do Felipe Barros. Teve algum outro que eu dei play? Acho que não, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, deixa eu só revisar. Acho que não, foi o Otávio no Guedes. Ah, tinha mais um, mas esse aqui não dei play. Tinha outros dois. Sabia que não dá tempo de comentar hoje. Se gosta do meu trabalho, quiser dar um tiquinho mais, passamos no canal. Tem um botão de valeu, tem um play de inscrição. E nem precisa falar, né? O Atlas brasileiro. O maior registro histórico da era Lula. Mas assim, é tipo botar pra Ayrton Senna correr na Stock Car, né, de Fórmula 1. Não tem nem como comparar. Não dá. Me perdoa. Não tem. Não tá competindo sozinho. Volta amanhã. Compartilhe o vídeo. Fui.